Vamos orar primeiro, antes de eu chamar o George. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças nessa manhã. Te damos graças, meu Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu favor. Senhor, nós reafirmamos mais uma vez a nossa dependência do Senhor. Reafirmamos, Senhor, que tu és santo, que tu és poderoso, que tu és o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. Aquele que nos criou, que nos gerou, que nos resgatou, que nos comprou por um preço de sangue, Senhor, a qual nós não podíamos pagar, mas o Senhor pôde pagar. O Senhor que é perfeito. O Senhor que é perfeito em todos os teus caminhos. Ó Jesus, nós te agradecemos por esse dia, por essa manhã. Te agradecemos, Senhor. Senhor, age, Senhor, no meu físico. Que toda enfermidade bata em retirada no nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que todo mal-estar bata em retirada. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, atrai, Senhor Deus, pessoas para ouvir essa live. Agora ao vivo, posteriormente, também pelo canal do YouTube. Senhor, abre os olhos dessa geração. Abre os olhos daqueles que não te conhecem. Abre os olhos daqueles que te seguem, Senhor, mas te seguem de uma forma, Senhor Deus, que não é a tua doutrina, que não te agrada, Senhor Deus, que pensam estar te seguindo, Senhor, mas que eles possam ter um encontro verdadeiro com Cristo, Cristo crucificado, com a glória de Deus, que é loucura e escândalo para este mundo, que é a tua cruz, Senhor, e a tua ressurreição. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, nós terminamos o 8º capítulo. A nossa última live foi sobre restauração da alma. Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês não estiverem me ouvindo bem, me dá um ok aqui. Me dá um retorno, por favor, se tiver algum problema. E mais uma vez nós estamos aqui falando do livro Bendito Fruto, a capacitação divina para a última hora. Chegamos ao 9º capítulo, uma herança para o Pai. Nesse capítulo nós temos vários subtópicos. Nós vamos conversar um pouco aqui com o nosso convidado, ele já está por aqui. Eu vou chamar o George. Bom dia, Pai do Senhor. Pai, tudo bem? Tudo bem. Jorge, que horas são aí em Moçambique? Precisamente 10h12. É bem diferente daqui o fuso horário. Bom, primeiramente eu quero dizer que eu estou muito feliz e agradecida por você ter aceito esse convite. Né? Para quem não sabe, o George é meu conterrâneo. Em Umense. Tô enganada, George, ou você nasceu em outra cidade do Piauí? Não, nasci lá mesmo. Então, George é Umense também, né? Assim como eu, e assim, é uma honra muito grande. O George é da Igreja de Deus Missionária, está na África há 14 anos, é formado em teologia, tem pós-graduação em missiologia e missões transculturais, é pastor e missionário pela Igreja de Deus Missionária. E, George, a palavra é sua, a honra é nossa de te ouvir. Fica à vontade, o que você escolher falar, comentar, seja coisas que você disse que te viu aí, ou outras questões, fica na liberdade do Espírito Santo, meu irmão. Obrigado, Camila, muito obrigado. É uma alegria muito grande. Ô, George, perdão. Antes, fala um pouquinho da casa, do projeto missionário, da Casa Upendo. Explica para a gente um pouquinho sobre o seu projeto, por favor. Ah, tá certo. Na verdade, a gente tem algumas iniciativas missionárias que são estratégias, né? Nós fazemos aqui basicamente 3 coisas, que são
primeiro, plantação de igreja, discipulado e formação e mentoreamento de líderes. Nós temos uma escola bíblica aqui e damos um suporte para os pastores locais, treinando e formando a liderança das igrejas. Então, são muitas igrejas às quais a gente dá apoio, não é? É uma grande necessidade. Todas essas áreas que a gente atua, nós temos estratégias, né? Eu vou falar assim o que eu posso falar, tá, Camila? Tá bom. Então, nós temos algumas estratégias. Dentre essas estratégias, nós trabalhamos na área da educação e também da saúde. Então, nós temos estamos desenvolvendo escolinhas, algumas escolas, que seriam uma espécie de creche, né? E é uma estratégia que nós temos para poder ter das pessoas, da liderança, das autoridades dos bairros. Enfim, é um contexto extremamente diferente. Você não tem como você ter relações com as pessoas, tipo, chegando na casa delas, assim, batendo na porta e pedindo com licença para falar. Você precisa ter alguns meios para que seja criada alguma relação com elas, né? Então, nós usamos algumas estratégias para poder abrir portas com uma finalidade específica, né? Que é compartilhar o Evangelho a todas as pessoas às quais a gente tem acesso. Então, um dos trabalhos que a gente faz é um trabalho chamado Casa Nutri, que é coordenado pela minha esposa, Mônica, e esse trabalho visa, bem, assim, em termos, digamos, sociais, ele visa ajudar a criança de 6 meses a 2 anos de idade a não ter o seu crescimento interrompido por conta da desnutrição, fome, né? Falta de alimento, porque infelizmente a maioria da sociedade, a maior parte da sociedade, ela não consome nutrientes necessários para que ela possa ter um crescimento normal. Mesmo há muita questão de como é que eu digo? A influência na questão cognitiva das pessoas por conta da falta de alimento, né? Da quantidade necessária de nutrientes para que a pessoa possa crescer, né, de maneira normal, tanto física como mentalmente. Então, Mônica coordena esse trabalho. Nós temos 2 unidades, uma na cidade de Nampula e outra em um distrito chamado Namialo, que fica a 90 quilômetros daqui de Nampula. Então, através desses projetos, dessas estratégias, nós conseguimos ter acesso a pessoas de vários segmentos da sociedade. Quando eu digo vários segmentos da sociedade, eu me refiro a questões religiosas, né, porque tem alguns contextos que são fechados, no que diz respeito a questões de crença, de uma série de coisas que nós, por sermos estrangeiros e mesmo cristãos, nós não temos como ter acesso assim de maneira fácil. Então, nós precisamos de algumas estratégias para ter acesso às pessoas e comunicar a respeito do bendito fruto que é Jesus Cristo, né? Então, Amém. é basicamente isso. Zé Jorge, a maioria aí, qual é a religião? Qual é a crença da maioria de Moçambique? São islâmicos, são muçulmanos. A grande maioria é muçulmano. Ok. De muçulmanos. Claro que tem... Camila, só abrir aqui um parênteses aqui. A gente mora num lugar estratégico, onde moramos é um local estratégico, então nós estamos, no nosso quarteirão, tem 4 avenidas, né? 4 avenidas, então na frente da nossa casa é uma avenida, no fundo é a avenida e nas laterais também são avenidas. E eu acho que você deve estar ouvindo um barulho, né? Talvez esteja ouvindo o barulho de carros, essas coisas todas. Infelizmente, além de orar para que não caia a internet, vamos ter que nos habituar com esse barulho, tá bom? Tá bom, não tem problema. Temos 2 rotas de fuga e de trajeto das ambulâncias, porque próximo de onde nós moramos está o Hospital Central da província. Então, aqui ao lado da nossa casa, dos lados passam ambulâncias levando os pacientes para os hospitais, tá bom? Então, pode ser que durante a nossa live você vai ouvir sons de sirenes de ambulância. E também moramos próximo do aeroporto.
Então pode ser que passe um avião também, e aí nós vamos ter que estar aqui acostumados com a questão do barulho, Ok, tá bom? tá bom. Então, Sem a sua problema. pergunta tinha sido sobre a questão religiosa, né? Isso. Maioria. Não, nós estamos num contexto predominantemente islâmico. Muito fechado, extremamente fechado, né? É, assim, extremamente não, assim, porque a gente tem acesso, não, eu não diria extremamente, porque a gente consegue estar sendo cristão, né? E as pessoas podem saber que você é cristão. Agora, o problema é você ter o acesso a elas mesmas, as pessoas, né? Você conseguir estabelecer alguma comunicação em relação com elas. Aí sim, aí é fechado e a gente precisa dessas estratégias para ter alguma comunicação e relacionamento com as pessoas. Né? Ok. Gente, eu vou deixar o e-mail do George aqui na descrição da live, que é também o Pix para quem quiser contribuir com a Casa Nutri, ok? É um projeto lindo, eu já vi algumas coisas que ele enviou, é um projeto lindo, sério, e assim, me toca muito esse projeto do George, porque eu te falei, né, George, tem uma questão até familiar. Minha mãe já trabalhou com isso, com recuperação de crianças desnutridas. Quando a gente era criança, minha mãe trabalhava dessa forma, né? E a gente teve muito contato com crianças nesse contexto, né? Com estratégias que eles tiveram de alimentação, alimentações alternativas. Eu não sei se você já deve ter ouvido falar muito nisso e devem até, quem sabe, fazer o uso disso, né? Mas tem alguém aqui que poderia falar melhor, né? E essa jovem aqui. Olá, Mônica. Olá para todos que estão assistindo. Tudo bem? Tudo bem, Mônica? Prazer, Mônica. Honra ter você aqui. Para mim também, prazer. Então, estávamos falando de Casa Nutri, né? Isso. Então, a Casa Nutri, ela é um projeto que é desenvolvido de uma maneira bem simples. Né? A gente acolhe crianças de 6 meses. A partir dos 6 meses, eles podem ficar conosco até 4 anos de idade. Então, assim, são crianças que, especialmente aqui em Moçambique, né, o norte de Moçambique, 40% das crianças de 0 a 5 anos, elas têm algum grau de desnutrição. Então, a gente acolhe aqueles que estão num estado mais precário, que é quando eles param de crescer. Eles têm, então, às vezes, a gente consegue ver aí nas fotografias algumas crianças que até parecem ser gordinhas e tal, porque elas estão em tratamento, mas, na verdade, elas tiveram seu crescimento paralisado. Então, quando eles entram na Casa Nutri, eles têm o nosso objetivo, né? É fazer isso, fazer com que o desenvolvimento deles volte a acontecer. E aí, por conta disso, leva-se alguns anos até eles conseguirem chegar no nível que é considerado saudável para a idade deles, né? Então, eles ficam conosco até os 3 ou 4 anos de idade. Então, a Casa Nutri, ela é muito mais do que oferecer alimentos. Porque você estava falando de alimentação alternativa e tal, a gente faz um kit bem simples, com farinha de milho, leite, algumas vitaminas, mas, além disso, tem a questão cognitiva, porque, cientificamente, até os 2 anos, se você não conseguiu fazer todas as sinapses necessárias para o seu desenvolvimento psíquico, você não consegue mais reverter esse quadro. Então, assim, isso influencia na educação, na assimilação deles de conteúdo, de tomada de decisão. Então, assim, Casa Nutri é muito mais do que oferecer alimento. E fora que a gente tem a oportunidade de estar com a família e de estar levando a palavra de Deus, que, na verdade, esse é o nosso objetivo. E a gente já tem aí alguns testemunhos desse trabalho. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. Então, eu vou deixar aqui, Jorge, o seu e-mail para contribuições. Quando subir a live para o YouTube também, eu vou colocar, Jorge, se você me permitir, o seu e-mail no vídeo. Fique à vontade. Também para quem quiser. Gente, contribuam. Essa é a verdadeira religião, né? Cuidar de órfãos, de viúvas. Eu sei que o contexto, não conheço Moçambique, mas eu sei que superficialmente, eu sei que há um contexto de muitos órfãos e de muitas viúvas, né? De muitas pessoas que chegam até vocês em extrema necessidade. Primeiramente, a necessidade material, né?
E é isso, gente. É uma alegria ter vocês. Fiquem à vontade para compartilhar qualquer coisa. Tchau. Obrigada. Encerro minha parte. Eu que agradeço. Tá bom. É isso, Camila. Você é a chefe aí. Não, fica à vontade para você compartilhar aquilo que você acha que é mais conveniente, mais importante, o que foi que se adequou a isso, que tocou, que você acha que é interessante comentar. Fica à vontade. Eu achei muito interessante seu livro. Eu preciso ler bastante. Eu acho que eu leio assim relativamente bem, né? Assim, uma das coisas que eu gosto de fazer é ler, né? E eu li o seu livro nos mais diversos contextos, aqui é onde eu estive, mesmo em casa. Eu acordo muito cedo, né? Sou aquela pessoa que acorda às 4 da manhã. Aqui já são 11 horas, quase, 10h27. E a esse horário eu já fiz muitas coisas, já li, então eu tenho assim, uma vida bem ativa e uma das coisas que eu gosto de fazer é ler, né? Muitas vezes, até mesmo para descansar, eu leio, né? E o seu livro, Camila, foi um dos que eu li em determinados momentos, que eu estava cansado e eu li. Porque eu não sei como eu me sinto bem, sabe? Assim, muitas leituras me fazem bem, assim, e o seu livro foi um desses que eu li, desde que recebi, você me mandou, vale dizer aqui gratuitamente, né? Eu tentei comprar, não consegui, né? Aí você soube que eu tentei comprar o livro e você me enviou. E, mais uma vez, obrigado. E o livro eu achei super interessante. Uma das coisas que eu observei, assim, eu sempre procuro observar a linguagem, né? Não só o conteúdo em si, do que está sendo dito ali, mas eu gosto de observar bastante a linguagem. E eu achei interessante a linguagem, como por exemplo, aqui no capítulo 9, que é o capítulo que nós estamos, né, iniciando, não é isso? Sim. Uma herança Sim. para o pai. Então, você começa, o primeiro parágrafo, você diz assim, né? Um investidor financeiro experiente não faz uso do seu dinheiro sem planejamento. Aí eu achei isso fantástico. Você diz assim, Deus é um investidor excepcional, né? Quando eu vi isso, cara, que interessante isso aqui. E eu comecei assim a pensar em tudo aquilo que a gente faz, né? Porque na minha percepção, eu como leitor, ao ouvir essas palavras e estando aqui no campo missionário fazendo o que eu faço, né? Eu consigo perceber que isso é uma coisa que faz parte assim de maneira direta da minha vida, né? Então, só antes de passar diretamente para o conteúdo do livro, eu achei assim, você faz uso de uma linguagem bíblica quando você usa essas expressões, né? Porque você faz uma afirmação de Deus, né? Você compara Deus com um investidor. E quando você diz isso, você fala algo de Deus. Deus é um investidor. Certamente essa expressão você não vai encontrar na Bíblia. Deus é um investidor. Mas o que você está dizendo é algo a respeito de Deus, que de fato, né, quando você vai olhar toda a história de Deus na Bíblia, você vai ver que ele constantemente ele está fazendo investimento na sua própria criação, na humanidade. Então, sim, quando você usa símbolos, né, na verdade você usa uma linguagem simbólica para falar a respeito de Deus, né? Então, quando você usa um símbolo, você diz Deus é um investidor, você está fazendo uso de uma linguagem bíblica. Porque a Bíblia, ela, embora seja um livro, na sua maioria, uma narrativa e um livro normativo, ela se utiliza de símbolos para expressar a vontade de Deus, e não só a vontade de Deus, mas para falar, para revelar a respeito do próprio Deus. Como, por exemplo, se você for em Isaías, tem um texto que é super interessante, Isaías capítulo 66, o versículo 1, ele diz assim, ó, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, né? Então, você vê que a Bíblia, ela usa coisas humanas, que aí ela tem uma representação simbólica para dizer algo a respeito de Deus. Porque a informação o céu é uma palavra do próprio Deus, né? O céu é o meu trono.
e a terra é o estrado dos meus pés. Olha, se você for observar um trono, na verdade um trono é uma cadeira, né? Obviamente não é uma cadeira qualquer, ela porque o trono ele está associado a um rei, a uma rainha, né? Um príncipe, a uma princesa, enfim. O que a palavra quer comunicar é a respeito do poder e da autoridade de Deus. Assim Sim. como o estrado também. O estrado ele faz parte da mobília do trono, onde o rei ou a rainha coloca ali confortavelmente os seus pés. Mas também é um símbolo de poder e de autoridade. Então você vê que a Bíblia ela se utiliza de muitas figuras, de muitos símbolos para expressar algo a respeito de Deus. Então, por exemplo, se você ler a Bíblia, você vai ver assim, o autor, o próprio Deus, dizendo coisas tipo, Deus é a nossa bandeira, né? Há quem diz, Deus é a nossa bandeira, mas como assim bandeira? Deus é uma bandeira, né? Deus é escudo, ou alicerce, não é verdade? Deus é espada, torre, muralha, esse tipo de coisa, né? Enfim, Sim. são uma série de expressões que a Bíblia se utiliza para falar a respeito de Deus. Então, quando você diz Deus é um investidor, né? Você está fazendo uso de uma linguagem que, na verdade, o próprio Deus se utiliza para se comunicar com o povo, com a humanidade, né? Então, Deus se revela dessa maneira. Então, quando eu vi isso, eu fiquei, cara, que coisa legal, assim, você trazer essas expressões, eu achei muito interessante. E uma coisa que eu observei também, Camila, é que você faz uma conexão todo o tempo, em todos os capítulos aonde eu pude ler, eu vi que você faz uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Sim. E isso é uma coisa importante, é algo importante a ressaltar. E eu penso que você foi feliz nisso. Por que é importante ressaltar essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento? Isso é importante porque a linguagem do Antigo Testamento é uma linguagem progressiva e ela caminha para o Novo Testamento. Eu, como leitor, como seu leitor, eu pude perceber isso, né? Eu senti isso, né? Que você está todo o tempo caminhando na direção do Novo Testamento, né? Porque a linguagem da Bíblia no Antigo Testamento é uma linguagem que ela vai pouco a pouco sendo ali revelada. Deus aos poucos, com o passar dos tempos, das épocas, ele vai revelando a sua vontade. Então, por exemplo, quando entra a questão do pecado, Adão e Eva pecaram e você trata disso, então a Bíblia ela começa, obviamente após a criação, vem a questão do pecado, né? Então você vai progredindo na Bíblia, você vai ver que Deus ele fala algo a respeito do pecado. Deus promete resolver esse assunto, promete destruir as obras de Satanás, e isso através da semente da mulher. E mais adiante, Deus chama uma pessoa, Deus chama Abraão, Deus faz alianças e promessas. Eu não estou aqui citando aqui o teu livro, mas na verdade você falou de todas essas Sim. coisas, né? Fique em paz, fique em paz. Você vai trazendo essa ideia, né, de que algo aconteceu mas não ficou ali parado e existe uma progressão, né? Então, como leitor, eu tive essa ideia, né? Tive essa percepção. Então, Deus chama Abraão, faz alianças e promessas com ele, e de Abraão, Deus forma um povo, e daquele povo é onde vem o Messias, né? Que é a semente da mulher. Então, quando vem o Novo Testamento, ele vai mostrar que Jesus é o cumprimento de todas essas promessas e alianças que Deus fez no Antigo Testamento. Então, essa é uma linguagem bíblica, né? Essa questão da progressão do texto é uma linguagem bíblica que você usa, né? Todo o tempo você vai nessa direção, né? Das festas judaicas, de toda a tradição,
das cerimônias, dos sacrifícios que eram o meio de adoração para aquele determinado tempo, mas todo momento você vai fazendo você vai trazendo o Novo Testamento, vai colocando ali um paralelo, né? Sim, Então, sim. é uma coisa assim que eu achei fantástico. Não sei se eu estou falando muito rápido. Não, 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 não. Eu acho que isso é de extrema importância para que nós, principalmente nesse tempo que nós estamos, hoje é hoje, se você me permite aqui falar um pouquinho. Porque nós vemos hoje muitas distorções, né, de interpretações bíblicas, de interpretação do texto bíblico. Nós vemos pessoas presas em símbolos. Nós vemos, por exemplo, pessoas que creem em Jesus, mas ainda um apego muito grande a símbolos até judaicos, né? E nós temos que entender, não estou aqui dizendo, você não pode ter, enfim, algo que lembre a tradição judaica, né? Mas você não pode, de forma alguma, colocar fé e atribuir poder e unção àqueles símbolos e aquelas coisas. Por quê? Porque nós temos que entender o que é sombra e o que é realidade. E Paulo e o autor da Carta dos Hebreus vai falar sobre sombra e realidade, né? Do que foi cumprido em Cristo Jesus. Cristo é a nossa realidade. Exatamente. E era justamente esse o objetivo de de tudo aquilo que aconteceu, né, no passado. E Deus vai se revelando para homens e mulheres, mas sempre caminhando para frente. Havia lá alguém, né? Havia um alvo que seria alcançado, né? Porque o objetivo do Antigo Testamento é justamente apontar, como eu falei anteriormente, apontar para o bendito fruto, né? Que é Jesus Cristo, né? O bendito fruto é Jesus. Então, o Antigo Testamento, ele aponta, ele vai revelando Jesus nesses eu achei muito legal, Camila, porque até mesmo quando você fala tem certos parágrafos que você aborda questões de feridas, por exemplo, traumas, questões sentimentais, questões que envolvem emoção, mesmo que envolve pecado, santidade, a fé, você sempre vai caminhando na direção do bendito fruto, né? Eu acho que você foi muito feliz, assim. Eu não sei que inspiração foi essa que você teve para colocar esse nome, que eu achei assim fantástico. Eu consigo ver assim uma conexão muito legal assim no que você fala com o próprio título do livro, né? O próprio nome do livro. Eu achei muito legal, porque vai sempre caminhando para Jesus, porque tudo aponta para Ele. Todo tempo se você vai, mesmo quando você trata das questões das tradições, questões da lei, né? Então vai chegar uma hora que aquilo ali vai culminar em Jesus. Mas o próprio Jesus, ele fala isso, né? Lá em Mateus, por exemplo, Mateus, se eu não me engano, capítulo 5 e o versículo 17, eu acho que é isso mesmo, quando Jesus diz assim, olha, vocês não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas, né? Não, eu não vim para isso. Eu vim para cumprir, né? Eu acho que é Mateus 5,17. Ele fala isso para os seus discípulos, para os seus ouvintes. Nós, brasileiros, nós temos uma tendência a ouvir ou ler essas palavras de Jesus, a sempre associar a questão da obediência, né? É como que Jesus está dizendo assim, que ele veio para obedecer a lei e os profetas. E de fato, Jesus obedeceu a lei. Ele não falhou em absolutamente nada com relação à lei. E Jesus está plenamente alinhado com os profetas que Deus levantou para apontarem, para falar a respeito do próprio Deus, para revelar o próprio Deus. Jesus está alinhado com as profecias do Antigo Testamento. Então, de fato, ele obedeceu a lei e os profetas. Mas quando Jesus fala essas palavras,
o que na verdade ele está dizendo é que é nele onde a lei e os profetas se cumprem, né? É nele onde a lei e os profetas encontram a sua conclusão, né? Então ele é o cumprimento pleno das Escrituras. É isso que ele está dizendo. Olha, é como que ele está dizendo assim, ó, todo o passado, né, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi escrito, tudo que fala na lei, tudo que fala nos profetas, tudo aquilo ali vai culminar em mim, né? Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. É tanto, Então, George, sim, perdão. fique à vontade. É tanto, George, que nós vemos ali no monte da Transfiguração, quando Jesus leva alguns dos seus discípulos, quem aparece? Moisés e Elias. Tanto a lei, né, o representante da lei, como o Representando a lei e os profetas. Exatamente. Né? Nós vemos ali em Malaquias, né, que é o último livro, depois disso a gente tem um silêncio profético ali, até João Batista começar a pregar. Enfim, nós temos um silêncio de Deus, mas nós vemos em Malaquias já avisando de alguém que ia preparar o caminho, que ia converter o coração dos pais aos filhos, para que Deus não ferisse a terra com maldição, e que ele viria no quê? No espírito de Elias, né? Fazendo essa ligação, essa preparação, né? Já ali preparando a vinda de Jesus, o ministério de Jesus, na verdade. E isso é muito interessante, porque tudo culmina nele. E como nós colocamos acessórios, né? Como a gente crê em Jesus e mais em alguma coisa, né? É Jesus e mais né? Sendo que Cristo, ele é suficiente para nós. É verdade. Isso aí que você está falando, esses acessórios, em muitos contextos que a gente que está em contexto como esse que eu estou, nós encontramos pessoas que têm fé, né? Assim, pessoas com capacidade de crer, mas creem dessa maneira, onde Jesus é até aceito, né? Jesus é aceito, ele é visto como um homem sábio, até mesmo como alguém com poder, autoridade, alguém que faz milagres, mas muitas vezes é aceito dessa maneira, né? Mas sem, contudo, abandonar, sem deixar de crer nas outras coisas. Então é como que ele é mais um, né? Ele é mais um, é apenas um acessório. E isso é uma verdade, é uma realidade isso que você está dizendo. Nós enfrentamos muito esse tipo de problema, né? Não diria problema, mas desafio, né? Porque a gente tem essa missão de conseguir passar, transmitir a mensagem do Evangelho nessa perspectiva que você trouxe aí no livro, né? Que tudo precisa culminar em Jesus, né? Tudo precisa ir na direção de Jesus Cristo. Então, para a gente é um desafio isso, porque há certos contextos religiosos, mesmo os islâmicos, onde nós estamos no meio deles, mas aqui também tem tem hinduístas, tem budistas, e essas pessoas, elas conseguem acreditar em tudo, assim, ter vários deuses, né, várias crenças. Então, é um grande desafio que nós temos. E o plano de Deus é que a humanidade compreenda isso, que tudo deve culminar na pessoa de Jesus. Se conclui tudo nele, né? Então, Camila, quando eu li o seu livro, leio, né? Eu me sinto participante, assim, de certas coisas. Não tem como eu explicar aqui, né? Nós estamos, não sei nem quantos minutos temos ainda, mas tem certas expressões, certas palavras, assim, que me trazia para dentro daquilo, né? Eu vou ver se eu consigo falar mais adiante. Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, você diz assim, deixa eu me ver aqui, ainda no primeiro parágrafo. Tá aqui. Você fala assim: Deus é um investidor excepcional e, embora não necessite de lucro algum, não investe sem esperar, né?
Então, eu não consigo explicar isso para você, assim, em poucos minutos, para que haja um pleno entendimento disso. Só que essa expressão aqui é um princípio missionário que nós usamos, né? Deus é um investidor, né? Ele não precisa, mas ele espera algo, né? Isso aqui é um princípio missionário e nós usamos isso. Aquilo que nós falamos anteriormente, né? No começo você pediu para a gente falar o que é que fazemos aqui. Aí eu falei, nós plantamos igrejas, nos mais diversos contextos, nós fazemos um trabalho de discipulado, trabalhamos com os pastores das igrejas, de outras igrejas, né? Fazemos mentoreamento, né? Formação dos líderes, e nós usamos de estratégia, né? Tanto na área da educação como na área de saúde, especialmente esse trabalho aí da Casa Nutri, que falamos de maneira mais abrangente. Então, isso que nós fazemos, esses trabalhos sociais, são boas obras, que nós, como cristãos, nós precisamos fazer boas obras, né? São boas obras e com isso nós até ajudamos a sociedade e mesmo o Estado, porque nós trabalhamos com pessoas que, infelizmente, o Estado, aqui é um país extremamente pobre, e o Estado não consegue, assim, gerir, não consegue administrar o seu próprio povo. Há muita escassez, né? A palavra certa é fome, né? Há muita fome e o Estado ele não consegue, assim, ajudar o seu povo. E nós acabamos fazendo boas ações através desses trabalhos que nós fazemos. Agora, não é que nós necessitamos de alguma coisa, nós mesmos nós fazemos, mas nós não necessitamos. Entretanto, nós esperamos um fruto disso, né? Que é a semelhança disso aí que você está dizendo, né? Deus, ele não necessita, mas ele não investe sem esperá-lo, né? Então, o sentimento que nós temos como missionários é o mesmo, é isso aí que você está dizendo. O que nós fazemos não é porque nós precisamos, nós carecemos fazer isso, mas uma vez que fazemos, nós esperamos um retorno disso. Então, todas essas ações que fazemos, há outras coisas, outras iniciativas nossas, que não é legal eu falar aqui, não cabe eu falar aqui, né? Ok. Determinadas coisas que a gente faz, e não porque nós necessitamos, mas uma vez que nós fazemos, nós esperamos algum fruto daquilo, né? Então isso aí se encaixa, talvez eu esteja falando assim de uma maneira muito abrangente, talvez não esteja ficando muito claro, né? E para nós é até melhor mesmo que não, eu não posso falar tudo aqui, né? O tempo é muito curto, mas é a semelhança disso que você falou, né? Ele não precisa de lucro algum, mas ele não investe sem esperar. Então nós agimos dessa maneira, Camila. Isso aqui é um princípio missionário que nós usamos. Não só nós não somos os inventores disso, mas missionários que estão em lugares, sim, de extremamente fechados, né? Eles usam princípios como isso que você está falando. Uma vez eu até te perguntei, eu acho, né? Eu não sei se você teve... Qual era a sua intenção mesmo, né? Se você tinha intenção de... quando você fala isso, né? Você escreve isso. Você queria o quê exatamente? Queria dizer o quê? Não sei se você tinha a intenção, né? De comunicar isso. Mas, para mim, né? Como leitor do seu livro, e estando aqui aonde eu estou, ao ler essas palavras, né? Assim, eu consigo me ver a mim, a Mônica, né? A minha família, ela se encaixa nisso aqui que você escreveu. E eu até te respondi, né, que que eu nem sabia que era princípio missionário, mas que eu não tive intenção, mas com certeza Deus teve a intenção de que estivesse escrito, né? Porque o Senhor realmente ele não necessita de nós, mas uma vez que ele investiu na sua criação, ele espera os frutos disso, como diz a própria parábola, né? É verdade. Da vinha. Né? Que ele mesmo plantou a vinha. Ele mesmo edificou uma torre.
Ele mesmo preparou tudo, Exatamente. né? E colocou pessoas lá para cuidar. É, E ele espera os frutos disso, isso. Pois é. do que ele plantou. Exatamente. Veja que a vinha é dele, né? Ele plantou, né? É dele, ele que plantou. A função dos seus servos é simplesmente cuidar, né? Simplesmente cuidar. Na verdade, é a mesma função desde o Éden, né? Pois é, Desde o você Éden, falou, é só administrar aquilo que Deus já fez. Era isso que eu ia falar. Você já abordou isso, né, no livro. A função do homem e da mulher era simplesmente cuidar. Assim, duas funções importantíssimas que o pecado tirou o valor, né? Que é você ser, vou usar uma palavra assim muito usada, né? Em uma, né? De onde nós somos, ser vigia e agricultor, né? Porque na verdade foi isso que Deus falou para o homem. Ele falou, quando ele criou o ser humano para ser vigia, palavra inglesa, né? Isso. E ser agricultor. Então, ele só precisava isso, só guardar e cuidar lá da terra, né? Na verdade, estava lá tudo plantado já, ele teria como se alimentar, né? Comer e tudo mais, mas as funções que Deus deixou para ele, para os nossos pais, era justamente isso, né? Infelizmente, o ser humano, ele devido ao pecado, e você vai abordar essa questão também, o ser humano deixou de guardar o que era de Deus, feito a cuidar, a cultivar, a vigiar o que é dos outros, né? Do homem e não de Deus. Então, essa é uma marca do pecado, né? O pecado, ele tirou o ser humano desse privilégio de cuidar daquilo que Deus fez. Sim, né? sim. Então, o pecado trouxe esse grande prejuízo para a humanidade, né? Camila, eu não sei quanto tempo eu tenho, porque já são 11 horas, não sei se vai cair. Vai. Quando dá 1 hora, então eu vou costuma cair. Certo. Então eu vou deixar você concluir, não sei se você conclui agora. Poderia ficar mais tempo, mas como vai cair, então eu acho que não, mas você pode falar mais se você tiver alguma colocação e eu já ia te pedir também para orar, né? Para orar, finalizando. E antes disso, eu quero te agradecer, quero te dizer te fazer outro convite para depois que acabarem as lives do livro, se você quiser vir falar do seu testemunho, como foi que você chegou na África, como foi que Jesus te chamou, como tudo aconteceu. Eu acho que vai ser muito bom. Vai ser legal. E aí, você pode aí concluir e já orar por nós. Para mim foi uma honra, muito, 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 muito obrigada mesmo por estar aqui. Que o Senhor continue sustentando você, a Mônica, sua filhinha, te dando visão, reforçando cada vez mais, dando vigor, cobrindo vocês com o sangue dele e fazendo prosperar tudo aquilo para o qual ele chamou vocês aí. Amém. Eu que agradeço, Camila. Uma satisfação muito grande, um privilégio. Depois de tanto tempo, né? Já faz algum tempo que você havia convidado, mas chegamos aqui e para mim foi uma grande alegria. E quando você fizer outro convite, é só questão da gente articular, né? Ver o dia certo, o tempo. É sempre nesse mesmo horário, né? Estaria à disposição, tá bom? Então, uma grande alegria. Espero que tenha sido proveitoso esse momento. Tá bom? Eu agradeço muito. Mas, e se você quiser voltar também em outra live para concluir, porque realmente o tempo é limitado. A última vez que eu fiquei com a minha sobrinha, a live caiu e a gente não conseguiu concluir. Tá bom, eu aceito o convite quando for possível, a gente vai estar por aqui. Tá certo. Tá certo? Tá Posso certo. orar, então, né? Eu tô com medo de cair aqui, antes da gente concluir.
Não, você pode falar e orar. Eu acho que tá com o quê? Tá com 1 hora agora? Já são 11 horas aqui para mim. Tá. Aliás, para você aí são 6, né? 6:02. 6:02, então acho que já tá próximo de cair. Vai cair, né? Tá certo. Então assim a gente encerra por aqui, não é? Sim, Coração mesmo. isso, pode orar. Fica à vontade. Pai, nós queremos te agradecer por esse privilégio, Pai, por esse momento tão especial. Eu louvo ao Senhor pela Camila, pela sua vida, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dela e através dela. Ó Deus, eu quero dizer da minha alegria, desse privilégio de poder estar com a minha irmã aqui, e por ela ser essa pessoa tão especial, Pai, e dedicada, interessada naquilo que o Senhor está fazendo pelo mundo, inclusive aqui em Moçambique, onde nós estamos. Ela tem participado conosco, assim como a sua família, Pai, tem caminhado conosco nos nossos desafios, e nós agradecemos por isso. Quero agradecer ao Senhor por ter dado a ela o privilégio de escrever esse livro, e peço que, assim como tem sido bênção na minha vida, que possa ser na vida de muitas outras pessoas. Quero te agradecer por tudo, Pai, e que o Senhor possa nos dar um restante de dia abençoado, ouvindo sempre o Teu Espírito Santo falando conosco em todos os momentos de nossas vidas. Nos guia na Tua direção, Pai, que nós possamos estar caminhando sempre com o Senhor. Eu te faço essa oração grato no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Jorge, meu irmão, obrigada. Obrigada. Senhor Muito abençoe obrigado também. vocês aí em Moçambique, viu? Dá um abraço na Mônica, agradece a ela. Tá Em bom. nome de Jesus. Obrigado, Camila. Obrigado pelo convite aí. Deus abençoe. Amém, amém. Cumprimentos aí pro seu esposo, pra filhinha também. Obrigada, obrigada. Amém, amém. Glória a Deus. Gente, próxima terça estaremos aqui, se assim o Senhor nos permitir, destrinchando tudo, ok? Jesus abençoe cada um de vocês. Eu vou deixar o e-mail do George aqui na descrição, é o Pix, que pode ser feita a contribuição para a Casa Nutri, que trabalha com crianças desnutridas e também, como ele explicou, é uma estratégia de evangelismo, né? O objetivo principal é levar Jesus para essas famílias, para essas crianças. Amém? Jesus abençoe vocês.